Tech Podcast, mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade que faz você ter conhecimento real sobre as coisas, de como você realmente pode utilizar no seu negócio, na sua empresa, você pode crescer como profissional. É conteúdo nordestino de tecnologia, tá certo? Inclusive, hoje, mais uma vez, trazendo um super convidado, uma pessoa que é extremamente requisitada para arrancar esse homem. Trazer esse cabra foi quase no laço, mas é um cara assim, gente finíssima. Peraí que eu vou falar algumas coisas aqui. Tem que lembrar das coisas, né? Tá aqui a Marina Torres, tá com a gente também, nossa co-host aqui junto, tá? E aproveitando, esse rapaz aqui, certo? É um problema sério, porque o problema do povo que vem aqui é predicado, certo? São muitos predicados, tá? Tá aqui, engenheiro eletrônico, mestrado em engenharia elétrica, MBAs em comércio eletrônico e software business, pela NS University, curso de liderança transformadora global pela Nova School of Business and Economics de Portugal, acionista da Light Infocom. É tanto predicado que eu vou deixar ele terminar, tá certo? É melhor. Alexandre Moura, tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Antônio. É bom estar aqui. Finalmente a gente conseguiu se encontrar. Putz! A agenda é complicada de ambas as partes. Quase que a gente gravava, era no Parque do Povo, só que não deu problema. Mas é isso. Eu tenho uma vida meio complicada porque tem vários chapéus, né? Então, além de empresa, eu tenho outro, participo de alguns conselhos, aí tem que... A vida é corrida. Alexandre, já aproveitando, deixa eu falar aqui dos patrocinadores, que alguém paga esse negócio aqui, que não tem, alguém paga esse negócio, né, de a gente falar pro povo, né, a gente tem que falar lá. Ó, aproveitando, nós temos aí, você pode ver o Método Dados, que é o pessoal que de um curso extremamente relevante, tá ensinando a você se capacitar como profissional da área de dados. Você sabe que hoje trabalhar com dados é o novo petróleo, tá? É realmente você não apenas entender os dados, mas criar realmente soluções, criar informações, criar perspectivas com aqueles dados. Então, você que está na área, você que quer entrar nessa área, você veja o QR Code aí que está com a gente, certo? 20% de desconto, faz a tua inscrição, tá bom? É importante demais. Esteja atento. Entra agora, meu amigo. Aproveitando também, esse podcast é patrocinado pela RBCC, Rede Brasileira de Cidades Criativas. Somos criativos, trazendo conteúdo de audiovisual. Inclusive, Campina Grande, ela é selo, né, de Unesco na parte de audiovisual no mundo, poxa. Tem que falar que nós somos isso, né? Então, vamos embora. Esse podcast está aqui para a gente começar aí. Vamos botar esse papo para frente. Aproveitando, Alexandre, seguinte, eu te conheci, você não vai saber, uma palestra que há muito tempo, muito tempo mesmo. Cuidado com a quantidade de anos que você vai colocar. Foi numa palestra que você deu na faculdade que eu terminei, que foi na Uninasal. Sim, eu fiz lá na Uninasal, lembro, você começou a falar sobre ali, literalmente você estava falando sobre o começo de análise de dados. Isso. Foi o começo de análise de dados, como aquilo estava impactando nesse sentido. E hoje, dados para uma empresa é crucial ela entender os dados dela, o que ela está gerando de informação, da onde ela está tirando informação. Como é que você vê isso? Não só dados, mas hoje IA também virou um novo, todo mundo tá com o selo IA, né? Todo mundo tem que botar um selo IA do que está fazendo, né? O que acontece, Antônio, a gente tem que voltar um pouquinho na história para entender. As pessoas acham que as coisas caem do céu, né? De repente aparece. Não é bem assim. Vamos falar um pouco de dados. Não, vamos falar primeiro de IA, tá, e depois a gente volta a dar uma recuada para voltar para dados, que uma coisa tem a ver com a outra. Né? Sim. Em princípio. Com certeza. Né? Na questão de IA, toda a teoria de IA já estava pronta no final dos anos 50, início dos 60. É a primeira coisa que todo mundo tem que entender. IA não vem há 2 anos atrás com a OpenAI. Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu em 2022 para poder... Inclusive, eu gosto de fazer paralelos porque fica fácil para as pessoas entenderem. Turing tem um legado, né? É isso. Turing vem lá da década de 40 e vai juntando aí. Mas vamos lá. No final dos anos 50, a teoria, a base teórica de IA já estava pronta. Do mesmo jeito que no século XIX, no século XIX, a base de computação foi montada, né? No século seguinte, século XX, foi que deslanchou. Tudo é assim, a tecnologia primeiro ela vem na teoria, prepara e depois vai para frente. Muito bem.
O que foi que aconteceu? Sim, aí as aplicações de IA começaram nos anos 60, logo depois que a teoria estava pronta. Por onde? Pelos militares. Então, os americanos usaram, inclusive na Guerra do Vietnã, drones já com uma... Na Guerra do Vietnã? Na Guerra do Vietnã. 65 já tinha drones americanos com IA, era incipiente, mas já era IA. Já fazia algumas coisas, já tinha os algoritmos ali. Tá? Usando a teoria que foi pesquisada nas universidades americanas. Então, você já começou a usar. Ao longo dos anos 60 foi crescendo o uso, né? As coisas foram se aprimorando, nos anos 70 também, nos anos 80, etc. O que foi que aconteceu em 2022? Foi o que aconteceu, por exemplo, com computação. Computação, os primeiros computadores, final da década de 30, década de 40, da Segunda Guerra Mundial, que é onde foi feito, inclusive, para poder quebrar códigos, né, de secreto, que a máquina Enigma alemã, etc. Então, todo mundo não podia ter computador, porque os computadores eram caros e grandes. Né? O primeiro computador... O famoso ENIAC? Tem um ENIAC, que esse é o mais conhecido, mas tinha outro que só podia funcionar uma determinada hora do dia, porque caía a luz da cidade onde ele funcionava. Meu Deus! Lembre-se que eu já estive no museu e visitei, só curiosidade, eu gosto disso, eu gosto de história também. Tem válvula do tamanho da gente, 1,70 m, 1,80 m de altura, uma válvula. Imagina o calor que esse negócio dissipava, né? Mas tudo bem, vamos para frente. O que foi que aconteceu no final dos anos 70 com computação? Criou-se o PC, o Personal Computer, que foi lá da IBM e junto com o software da Microsoft. Tá? O que foi que aconteceu ali em 79, 80? Popularizou. Claro que não foi de imediato. Sim. Né? Levou algo em torno, sendo grosseiro aqui, uns 10 anos. Então, no final dos anos 80, o negócio estava, pelo menos nos países de primeiro mundo, todo mundo já tinha seu computador na mesa de trabalho, etc. Aconteceu com o IA algo semelhante. Ela veio mandando, aí chegou em 2022. O que foi que aconteceu? Alguém, ou no caso a OpenAI, ela colocou lá, popularizou o negócio. Ela criou o ChatGPT que qualquer pessoa pode usar. Isso foi em 2022. Qual foi a diferença fazendo um paralelo em relação ao computador pessoal? O computador pessoal levou, sei lá, 8, 10 anos. A OpenAI levou alguns meses. Exato. Quer dizer, o ChatGPT se espalhou e começou a criar outros, né? Outras ferramentas. São questões de semanas, meses, o negócio estava espalhado pelo mundo todo. Essa é a única diferença, mas o paralelo é igual. A tecnologia já existia e vinha sendo usada mais lentamente. Por exemplo, a gente usa na empresa, nas ferramentas, principalmente na tecnologia Lightbase, a gente usa inteligência artificial há 15 anos. Agora, era caro para manter, era caro para desenvolver. Tá? Agora está muito mais barato, está mais fácil. E isso está mais acessível, mais né? acessível. A diferença, quando você falou do paralelo, é porque a acessibilidade é muito mais fácil. Exatamente, você matou a charada. Então agora todo mundo pode ter acesso, desde o guri da escola, o adolescente, tá até no celular, o pesquisador. Você está no smartphone, você consegue. Aí você começou a criar agentes de IA, que aí não vai apenas entrar aqui na parte técnica, mas você começa a usar ferramentas de IA nesse contexto. Muito bem. O que é que IA precisa? Na realidade, na mais popular, né? Dados. Dados. Então, quanto maior a quantidade de dados, mais ela fica sabida. Né? Ela vai aprendendo. Eu sempre comparo o seguinte, também para ficar... É como uma criança no jardim da infância. Você pega uma criança de 4, 5 anos, bota ele na escolinha, ela começa a aprender, inclusive com os colegas. Tá? O raciocínio é mais ou menos o mesmo. Então, você tem lá uma massa de informação que ela está sendo submetida à criança e ela vai crescendo. Depois ela é alfabetizada, depois ela vai para a primeira série, que eu não sei nem como é que é hoje a coisa, mas ela vai subindo de nível até chegar na idade adulta. A IA, por incrível que pareça, é algo semelhante. Claro que eu estou sendo aqui bem simplista. Né? Claro. Mas é mais ou menos isso. Ela vai aprendendo. Quanto mais informação ela tem, diferente da criança, ela consegue absorver tudo. A criança tem um nível, como nós seres humanos, a gente tem uma capacidade de absorver com o tempo. Um adulto tem muito mais capacidade do que uma criança de 6 anos. Se bem que tem algumas teorias que dizem que a cabeça... Tem as associações neurais. Como a cabeça também da criança está limpa, né, está livre, é mais fácil, por exemplo, aprender línguas. Então, tem várias coisas. Mas o modelito é o mesmo. Ela vai aprendendo, vai treinando, que a gente chama treinar, né? Que bota ela lá para treinar. Então, quanto mais dados tem, mais ela fica, entre aspas, sabida.
Por que que uma empresa hoje, e eu não digo nem uma empresa, eu digo a economia de qualquer país, precisa de IA? Porque não dá mais para você fazer as coisas como você fazia pela quantidade de informação gerada todo dia. Então, imagina o que é uma empresa, uma rede, eu vou dar novamente fazer uma comparação, uma rede de supermercado. A quantidade de informação que gira ali dentro, que talvez nem as pessoas que estão dirigindo estão sabendo. Não tem nem noção. Não tem A nem noção. velocidade de processamento das informações Isso. mesmo. Tem que ser um computador. Tem não que ser um como. computador. Eu sempre digo o seguinte, imagina o sistema bancário sem informática. Né? Nossa. Meu pai trabalhou num banco, foi diretor de um banco, nos anos 50. Eu não era nem nascido. Eu tenho fotos dele e fotos de agências desse banco, que você via como é que era tudo na mão. Era anotações. Sabe por que você tem os americanos ainda usaram isso muito tempo. Nos últimos 20 anos é que sumiu isso. Tinha uma cadernetinha para anotar crédito e débito no depósito. O cara chegava lá para depositar. Como se fosse um livro Um caixa? livro caixa desse tamanho. Né? Do tamanho de uma carteira de trabalho, por exemplo. O cara chegava lá e ele anotava lá. Foi depositado tanto. Como eles tinham carimbo, tinham fé pública, né, o banco lá, mas era assim que o caixa funcionava. Tá? Agora, imagina na quantidade de empresas que a gente tem hoje no mundo. Né? Eu não estou falando muito tempo atrás, não. Estou falando 70 anos, 75 anos atrás. Era assim um banco. Pouca gente sabe, eu vou dar talvez a audiência aqui não sabe disso. Sabe qual foi o primeiro banco que fez a informatização no Brasil? Não. Aí ficava em Recife. Banorte. Tá. Boa parte do que a gente conhece hoje da automação bancária brasileira surgiu na Torre, no bairro da Torre, na sede do Banorte. Caramba! Ou seja, Que legal. mais uma vez, Nordeste. Eu diria que vamos dizer assim, eu vou exagerar aqui agora, mas o embrião do Porto Digital foi o Banorte na Rua Real da Torre. Tá? Para quem conhece o Recife, é uma rua que fica no bairro da Torre. Que tinha a sede do Banorte, que era uma antiga fábrica, inclusive, de tecidos, eu acho. Eles começaram a fazer a primeira automação. O Banorte, ele tinha algumas coisas, isso é bom para a gente saber da história, porque muita gente pensa, novamente, que as coisas caem do céu. Não é, tem um processo. Que não foi é uma uma IA ação. que fez tudo. Não, todo mundo pensa que... Não, veja, o que é que aconteceu com o... Está aí um bom assunto para um artigo. Olha. O que é que o Banorte fez? Vocês não sabem, é porque o Alexandre Moura também, ele é colunista do... Hora agora, do Paraíba Online, exatamente. tem outros lá fora também. Tem vários colunistas, então por isso que ele já tá pensando como é que vai ser. Veja, como é que eles faziam antes, quando você não tinha conexão entre os bancos, entre as agências? Quando você viajava para outra cidade, aqui no Brasil mesmo, você ia na cidade, você não tinha como trocar um cheque, porque ele não tinha como conferir sua assinatura. Certo. O que foi que o Banorte fez? Eu estou falando do Banorte, pessoal, não estou fazendo mais propaganda, porque o banco não existe mais. Eles conseguiram digitalizar, entre aspas, todas as assinaturas dos clientes. Quando você abria a conta, ele fazia isso, botava isso no arquivo e disparava e despachou isso para tudo que é agência do banco. Como se fosse uma fé pública coletiva. Aí, se eu era correntista do Banorte na agência de Campina Grande, ia para São Paulo, eu conseguia descontar o cheque, porque ele conseguia acessar a minha assinatura lá. Porque não que ele tivesse conexão com a agência de Campina Grande, mas porque ele tinha lá no arquivo dele. Tá? Isso foi um brinco. Aí depois começou, como é que a gente junta essas duas coisas? Né? Aí quando a internet veio... Né, mão na roda. Bom, e lembre-se que ainda era discada, né? Sim. Mas o cara conseguia fazer discar e baixar arquivo, nem que levasse a noite toda. Mas no outro dia, o cara pode vir aqui que você faça já barulho de modem. E aí, quer dizer, isso foi tudo, novamente, um processo, uma ação. Mas começou a automação disso. Então, voltando aqui para a IA. O que é que as empresas precisam? Elas precisam entender se o negócio dela está sendo influenciado ou não por inteligência artificial. Porque tem basicamente duas empresas. A empresa que faz ferramentas para IA, que geralmente é a empresa de tecnologia, de base tecnológica, a empresa de software, né, como a nossa, que tem produtos que usam IA. A gente não é especialista em IA, mas a gente usa nas nossas ferramentas IA. E tem as empresas que são o que eu chamo com IA, ou seja, a empresa, essas vão ser todas, que elas vão ter que ter IA. Entendi. Seja para melhorar seus processos, seja para analisar, inclusive, concorrência, porque o volume de informação que ele vai receber, ele vai ter que ter aplicações de IA para ajudar não é para interpretar também, né? Exatamente. Não é para deixar
o executivo preguiçoso. Porque também tem um problema nesse negócio. Né? Você começa a ficar acostumado a deixar o bichinho fazer por você. Né? Aí você começa a ficar relaxado. Não pode. Você tem que usar isso como ferramenta acessória para o seu trabalho. Você tem que maximizar o seu tempo. É tanta informação que para você conseguir dominar tudo, você vai precisar de assistentes, né? E aí a IA veio para isso. Né? E tem uma questão também, os prompts, né? Um prompt de qualidade, vamos dizer assim, vamos pensar qualidade de prompt, vem de uma cabeça criativa, de que conhece o negócio, de que sabe como as coisas acontecem para poder gerar um prompt. Você tocou num ponto nevrálgico. A resposta da IA depende da pergunta. Depende de quem pergunta. É. A qualidade da resposta vai, como você bem colocou, depende da qualidade do prompt, que é a pergunta. Né? A pergunta que você vai colocar lá naquela caixinha e dizer. E depende também de como ela foi treinada, né? Porque às vezes o banco de dados precisa de... Veja, o chat GPT, ele pega a internet como um todo. Sim. Então vai vir em lixo. Isso. Tá? E agora você tem que entender do que você está perguntando. Para você pegar com a resposta e filtrar o lixo. Exato. Checar algumas informações, né? Só que o trabalho vai ser bem menor, porque vai vir lá... Você pede lá um relatório, vai vir um relatório, você entende do assunto, né? Aí não dá para o cara que não entende vou exagerar confiar. De cirurgia cerebral, pedir para gerar um paper sobre cirurgia cerebral e o cara entende de economia. Sim. Aí não vai dar certo. Não vai rolar. Porque ele não vai saber o que é que veio de junk, né? Junk food, como a gente fala de junk food, comida... O lixo vai vir. Mas tem que ter cuidado, porque às vezes ela cria informações que fazem sentido. Não, ela alucina isso. Só que assim, às vezes ela alucina de uma maneira que faz tanto sentido que poderia ser verdade. Tá lembrada da criança no início? O que é que a criança faz? Ela fantasia. Constrói o mundo dela. Ela constrói o mundo dela. Por isso que eu faço a comparação com a criança. Que é um processo semelhante. Por isso é que o adulto, né, que seria o usuário, tem que dizer, isso aqui é fantasia. O especialista, no caso, né? Não é bem um especialista, mas você tem que entender. Então, por exemplo, o Antônio é jornalista, então ele vai saber o que aquilo ali, na área dele, domina. Aí tem outro cara que é médico, ele vai saber mais ou menos o que tem ali. Não dá para pegar um engenheiro e para discutir assunto de médico. Né? Não dá para o médico discutir assunto de engenheiro, porque vai passar batido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente domina um determinado área do conhecimento, aí você pega uma revista e lê aquilo. Quando você domina um assunto, que o cara está falando besteira aqui. Mas para a maioria dos leitores da revista... Aquilo é real. Aquilo é real. Você diz, aqui pisaram na bola, porque você conhece. Aí você para e pensa, pelo menos eu sou assim. Vamos colocar do outro lado. E naqueles assuntos que você não entende, que eu não entendo, eu devo estar sendo enganado também. É mais ou menos isso. Então, não adianta querer achar que ela vai botar e você vai substituir o cara, o especialista ou o cara que tem conhecimento. Tomador de decisões. Tomador de decisões por IA. Não vai. Pelo menos por enquanto. Como eu sempre digo o seguinte, não duvide, né? Por enquanto, é aquela história do mais no final. Né? Mas, por enquanto, é assim. Vai mudar? Vai. Porque tem muita questão ética também nessas coisas, né? Se a gente for botar a questão na questão ética, da tomada de decisão. A guerra da Ucrânia e a última Irã-Israel... A própria IA já está no armamento. No armamento embarcado, já está embarcado. Não tem... você hoje, os drones, esse é o risco, que é a questões éticas. Isso, pois é. A questão ética, tipo, a IA não pode ser a tomadora de decisão, nunca. Mas já você não pode... Mas já está sendo. A gente já passou dessa etapa. Veja, eu fiz uma figura de linguagem há uns meses atrás, alguns anos atrás, logo que lançaram o ChatGPT, eu botei lá e disse, olha, abriram a caixa de Pandora. A caixa de Pandora não fecha mais. Agora os diabinhos já saíram. Nossa. Agora vamos caçar diabinho? Não vai conseguir. É verdade. Não tem mais o que fazer. Processo irreversível. É um processo irreversível. Ela já está tomando decisão. Quer dizer, tem armamento hoje que o piloto, por exemplo, está num avião, num caça, ele aperta o botão e dispara. A partir dali, é o armamento que vai tomar a decisão. Ah, entendi. Ele é a decisão inicial, né? A decisão inicial de atacar é do piloto, ou de quem quer que seja na área terrestre, etc., no navio. Mas a partir dali ele perde o controle. Entendi. Tem alguns que você consegue fazer o link de ida e volta, né? Bidirecional. Só que aí pode ter interferência, pode ter hackeamento, e ele prefere não arriscar. Ficou com quem a decisão?
Com a máquina. Com a máquina. Tá? Isso, pessoal, não é ficção. Isso já existe. Isso é assim que está acontecendo. É assim que aconteceu recentemente no Oriente Médio. É assim que está acontecendo na Ucrânia. Quem não está vendo isso está fora do planeta, porque é assim que está funcionando. E nos negócios também. Tá? Então, tem ações que fugiu do controle da gente. Como é que você vai parametrizar isso? Como é que você vai tentar controlar? Sinceramente, eu não sei. Mas essa é a discussão. A cada dia que se passa, cada vez aumenta mais. Né? E, infelizmente, a gente sabe do passado, mas não sabe daqui para frente o que é que vai acontecer. Verdade. Inclusive, você falou agora há pouco dos agentes de IA, que as pessoas já estão começando a entender o que é um agente de IA. Isso. Né? Então, as empresas estão, quer queira, quer não, estão diminuindo seu quadro, porque um agente de IA pode fazer várias funções ao mesmo tempo, 24 horas por dia, não tem essas questões de trabalhistas e tudo. Isso. Né? Então, isso vai enxugando a máquina a tal ponto que eles estão projetando para o primeiro unicórnio com uma pessoa. Estão fazendo... Veja, no limite vai acontecer isso. Tá? Pode acontecer daqui a um mês ou daqui a 2, 3 anos. Ninguém sabe. Quem disser que vai acontecer daqui a 6 meses está mentindo. Quem dá data está com problema. Mas tá com problema. Quando vai acontecer, não, pode ser agora. Aquela velha história. Que vai acontecer, vai. Vai. Quando é que a gente não tem previsibilidade? Vamos lá. Hoje você tem fábrica no escuro. O que é fábrica? Hoje não, já tem um certo tempo. Mas o que é uma fábrica no escuro? 100 pessoas, só o maquinário todo. O robô não precisa de energia para ver. Ele não precisa. Então, sim, a fábrica, tudo infravermelho. A fábrica é no escuro, não precisa de energia, não precisa de iluminação. Quando você chega numa fábrica e ela está toda apagada, só tem robô ali. Tá? E não vai longe, não. Tem fábricas aqui perto da gente que já são assim. Essa é a primeira questão. A segunda, você tem, por exemplo, tarefas repetitivas. Os robôs dos anos 90 para cá já fazem isso perfeitamente. Só que agora tem duas coisas. Juntaram robôs, que a gente conhece, com repetitivos, que fazem coisas programadas, com inteligência artificial. Então, vamos lá. Fábrica de veículos. Vem uma linha de produção das carrocerias sendo pintadas. Hoje já tem fábricas que o robô está lá, o robô que pinta. Não é um ser humano, é um robô que pinta. E o robô não é bonitinho, como não é um humanoide, não. Tem humanoides, a gente tem sabe. as máquinas mesmo. Mas tem uma máquina, por exemplo, tem um robô de pintar, é uma caixa com 2 braços. Aí os braços são parecidos com os humanos, com a pistola de pintura. Aí vem um carro, e ele está na programação dele, né? Ele vai ter que pintar 40 carros durante o dia e vai ser 5 vermelhos, 2 azuis, um preto. Tá? Ele vai escolher qual é a carroceria que vai ser pintada. O humano não tem mais interferência, não. Diz somente que eu vou querer X carros com tais cores. Ele define. Ele já sabe. Qual é o tempo que eu vou levar para trocar a máquina de cor, o reservatório, tudo isso. A IA já faz tudo isso. Olha, é melhor deixar para pintar os pretos no final. Eu estou dando aqui um exemplo maluco, mas é assim que funciona. E aí a linha de produção continua. E é 24 horas por dia, 365 dias do ano. Tá? E como você disse, não tem encheção de saco de sindicato, não tem questão trabalhista, não tem greve, não tem acidente, em tese, né? Porque pode ter. O que vai acontecer ao acidente é só do equipamento que vai só substituir e trocar outro. Tá? Então, você tem ainda fábrica, tem manutenção, você tem fábrica que a única pessoa as únicas pessoas empregadas é o pessoal que faz manutenção desses equipamentos. Tá? E aí vem a preocupação, eu pelo menos tenho essa. Toda vez que a gente teve, ao longo da história da humanidade, uma mudança de tecnologia, Antônio, ela criou novas oportunidades. Não foi exatamente com a mesma quantidade de pessoas, mas muito parecida. Vou dar um exemplo, novamente, fazendo comparações bem absurdas aqui, mas que funciona. Você tinha, até o século XIX, início do século XX, você tinha charretes, cavalos, etc. Sim. Tá? Aí começou os carros que, por incrível que pareça, os primeiros carros eram elétricos, tá? Depois o primeiro carro é explosão. Aí agora está voltando de novo e lá vai confusão novamente. mas o que é que acontece? O que foi que aconteceu? As cocheiras, a pessoal que cuidava dos cavalos, nas trebarias, etc., viraram oficinas. Sim. Guardando a devida proporção. Viraram os postos de gasolina, tinham que fazer. O pessoal que se via que tinha que botar comida para os cavalos, virou posto de gasolina a grosso modo. Então, talvez não tenha sido a mesma quantidade de pessoas, mas foi bem próximo. Tá? E aí não teve tanto impacto assim nas vidas das pessoas. Mas hoje, a gente está tirando emprego
e não está tendo a mesma quantidade de volta, ou semelhante. E pior, precisa de gente muito especializada. Ou seja, precisa de gente com nível muito, especializado. com- Altíssimo. A complexidade do trabalho. muitos anos de estudo. É aquela história. A escolaridade, a gente dizia assim, a pessoa tem 20 anos de escolaridade, né? A gente tem essas medidas, Sim. 15 anos, 18 anos, a gente sabe disso. Isso não é mais suficiente. Tá? Você precisa ter outros skills, Será que flexibilidades. talvez a grande mudança seria... Porque isso é tão disruptivo. Porque, no fim das contas, você teria que mudar todo o sistema de educação. Porque se eu trabalhar com aptidões, ao invés de trabalhar com primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, seis, sete, até chegar a uma faculdade que vai chegar... Entende o que eu quero dizer? É por isso que estou lhe dizendo. Os cursos não podem ser mais de... Por exemplo, eu fiz engenharia eletrônica, foram 5 anos. Não dá mais para você fazer 5 anos? uma engenharia que leve 5 anos. Se levar 24 meses, já está começando a ficar complicado. Então, as coisas vão ter que ser adaptadas de alguma forma. Como eu não sei, não me pergunte que eu não tenho resposta. Eu fiz curso de tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas, porque eu achei que era tempo demais. Então, mas... Eu fiz 5 anos também. Para você aprender todas as matemáticas, todos os cálculos, Sim. todas as físicas, etc., do engenheiro, leva 5 anos. A gente vai ter que ter algumas coisas que não pode ser esse tempo todo. Vai continuar tendo curso de 5 anos? Vai. Porque você vai precisar de algumas bagagens. Do mesmo jeito que vai continuar precisando de gente com mestrado e doutorado. E o tempo não tem jeito, você não dá para encurtar. Agora você vai ter que ter algumas áreas com tempo mais curto. O curso tecnólogo, Depende, vamos dizer tudo assim. vai né? depender Nas do- instituições. Eu não queria mais definir esse negócio como se o cara é tecnólogo. Ninguém sabe nem tem como é um que vai nome, ser né? depois. É tirar esses rótulos, né? Tirar os rótulos. Ninguém nem sabe como é que vai ser Você não depois, sabe né? nem como é que vai ser a próxima geração. É. Tá? Eu sei onde vai perder, onde está se perdendo emprego. Até pelo que está acontecendo. Mas pode ser que tenha outros cantos que vão perder também. Que a gente não sabe, que isso hoje está garantido, isso aí que vai ficar. Mas garantido com o quê? Com o meu olhar de hoje. Mas eu não sei se alguém está fazendo alguma coisa que vai impactar lá na frente. É muito complicado. A gente está pela primeira vez, eu volto a dizer, a gente está no meio do oceano, no meio de uma tempestade e não tem uma ilha por perto. A gente só está observando para ver o que é que vai acontecer. Que lado é o nado? Eu não sei qual é o nado. Eu tenho que ficar não me afogar e ver o que é que vai acontecer ao longo do tempo. O problema é que esse tempo continua se expandindo. Né? É meio angustiante a gente dizer isso, inclusive para quem está ouvindo a gente, está vendo a gente, mas essa é a realidade. Não tem muito o que fazer. Tá? Você estava falando sobre os trabalhos complexos porque a gente precisa ficar cada vez mais especialista, né? E ter mais tempo de estudo, talvez, para algumas... Na realidade, eu já conversei com várias pessoas, já assisti várias palestras. Os headhunters é que estão ficando cada vez mais malucos, mais aperreados com isso. Malucos no sentido. Okay. Mas o que Por quê? eu, O CEO, qual é a definição de um CEO de uma empresa, por exemplo, uma empresa têxtil, uma empresa de um fabricante, uma montadora de veículos, uma montadora ou fábrica de aviões? Uma fábrica de software. Uma fábrica de software. O CEO tem que ter um conhecimento que ele não precisava ter há 5, 10 anos atrás. Só que assim, o que eu ia falar é que hoje a gente precisa dessa complexidade para poder entender e melhorar na interação na tomada de decisão com as máquinas. Mas a gente hoje vive num mundo tão louco com a tecnologia, com aquela questão de dopamina, de superestímulos, o que faz com que as pessoas acabam tendo acabam tendo uma capacidade de absorver um conhecimento. Comprometido. Brain rot. Exato. De absorver o conhecimento mais É isso que eu estou dizendo. limitado e faz com que isso fique mais distante ainda. A quantidade de informação é tão grande que sufoca a pessoa. Aí ela termina indo para um lado mais fácil. Que é pegar menos informação. Mas não vai dar certo. Exato. Infelizmente não dá. Tem um negócio que pode parecer piada ou é história, mas não é verdade. Uhum. A gente está com uma geração que está acostumada com o celular. É disso que eu tô falando. Está fazendo assim, né? Sim. Você sabe qual é o maior problema hoje de call center? Quando está contratando gente nova? Segurar o celular na hora do atendimento? Não. Falar. Não. Está no desktop. Não está? No desktop, Sim. no computador da mesa, está Certo. no notebook, né? Sabe qual é o problema? Ele não sabe usar o teclado. Nossa, é verdade.
É verdade. Não tem É tipo, como gente, é que vai digitar a pessoa, rápido? a galera não tá mais escrevendo letra cursiva. Tem e então, isso. veja, eles não E sabem. tem muitas aqui, aí você dificuldades. diz, mas aqui tem um teclado. Tem, mas não é o teclado que tem no celular, o teclado do computador. Então eles ficam agoniados porque os dedinhos estão querendo ir para lá. Não é aqui, ó. As habilidades Então mudaram, eles é têm que verdade. dar um treinamento para esse pessoal. Aí você diz É o curso de datilografia de novo. Tá vendo? A tecnologia, ela fazendo roda, um ciclo, né? É um ciclo. Isso. Aí tem soluções, tem gente que está usando tablet, né? Só que tablet tem uma questão da velocidade. Lembre-se que você está falando, porque veja... Aí e aqui você usa 10 dedos, aqui você usa 2. Outra coisa. Ia dar uma lé. E geralmente, Ainda dá um lé. você já viu alguém digitando aqui falando? Geralmente, Não, ou ele está falando... Ele tá vendo. Deu para entender o problema? Então, na realidade, ele vai ter que falar. Além de digitar, ele vai ter que falar. Como é que ele... Tem gente que não está conseguindo mais sincronizar as duas coisas. Sim. Aí vem os atendentes de IA que estão agora também junto lá, atendendo as pessoas. Então, esse é um mercado que a gente sabe que vai se esgotar. Sim. Porque o atendente com IA, cada vez mais ele vai se sofisticando, né? E vai tirar esse tipo de coisa. Infelizmente é assim, tá? Isso aconteceu na Índia, de um tempo para cá, e vai acontecer. A Índia era o call center do mundo, não sei se você sabe. Sim, sei. Né? Hoje não é mais. Não porque não quiseram, porque foi diminuindo. Ainda teve uma história agora recente que fizeram uma startup dizendo que era uma inteligência artificial. Que Com 700 engenheiros. respondendo. Não, eu tenho coisa lá, eu sei. O pessoal tem engenheiro demais, tem muito PhD, muita gente competente, etc. Tá? As grandes mentes, inclusive, de hoje, das grandes megacorporações são indianos, É inclusive. verdade. Exatamente. Agora, eles tinham um nicho de mercado, imagina um país de 1,4 bilhão de habitantes. 1,4 bilhão de habitantes que precisando empregar gente e vê um mercado grande indo embora. Porque eles tinham a vantagem, tinham inglês, né? Mas também tinha atendimento em português, em espanhol, eles tinham lá o seu leque. Mas esse mercado está se acabando para eles. Ou seja, se é que não já se acabou completamente. Eu acho que completamente não, mas diminuiu sensivelmente. Novamente, é um bocado de gente saindo e substituindo, por quê? Pelo atendimento. Hoje em dia, você começa qualquer atendimento, um robôzinho que vai lhe falar... Uma ura de alguma coisa. Mas quem nunca foi salfro indiano? Até no YouTube também, você vai fazer aquelas coisas para aprender. De software, pra aprender é um indiano que tinha o código lá no YouTube. Mas é isso que eu com aquele inglês estranho. Não, aquele inglês complicado. Rapaz, a gente eu percebe tive na graduação professores indianos. Uhum. Então, imagina, eles falavam, uma parte era inglês, outra parte era em português, era aquela confusão, mas era legal. Pior que eu fui no evento da IBM agora, assim, eu fui online, né? Só que eu não tava podendo estar totalmente presente, mas era sobre IA. Aí vou já dar um jeito de conectar com o pessoal. E a maioria das pessoas, eu acho que assim, 90% das pessoas que eu conectei eram todos indianos. Então, realmente, eles são muito presentes, assim. Como chineses também, e por aí vai, próprios americanos. Então, isso precisa de investimento. Então, quando você vê... Teve uma IA chinesa... Uma aí. Uma aí. Que conseguiu, que disse que ia ser concorrente do ChatGPT e de outros, etc. Aí, quando você vê o orçamento, eles... Claro que deve ser... Se for verdade, que eu duvido. 6 milhões de dólares resolveram a questão. Pessoal... Os investimentos estão em centenas de milhões de dólares, no mínimo, para começar a brincadeira. É como aqui, o cara diz, não, o BNDES está investindo 1 bilhão de reais para a questão de inteligência artificial aqui no Brasil, aí toma 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais, em números redondos, é o quê? 160 milhões de dólares. Isso é uma gotinha no Oceano Pacífico, não é nem no Atlântico, é no Pacífico, uma gotinha. É muita grana, pessoal. A gente já perdeu o Brasil, infelizmente, já perdemos o bonde da tecnologia em si. A gente tem que fazer complementos, coisa que a gente tem de criatividade, etc., para usando ferramentas. Não adianta querer fazer uma ferramenta nova. E usar os dados que a gente tem. A gente tem, por exemplo, na DataPrev, a gente tem um volume imenso de dados que os outros países não têm.
A gente é um dos países mais conectados, né? No mundo. A gente é o o terceiro em redes sistema sociais. bancário brasileiro... A gente é engajado, né, no caso. Mas o sistema bancário brasileiro é o mais eficiente que existe no mundo. O Não existe, Pix nem e companhia nem limitada. América... Não, nem antes do Pix. O Pix é uma consequência. Nem europeu, nem americano, nem chinês não tem o nível de automação que nossos bancos têm. É verdade. A gente tem uma agência de banco no celular. Exato. Eles têm algumas coisas desse tipo, mas é muito mais restrito. Porque, primeiro, que não tem a cultura do desenvolvimento, porque isso foi um aprendizado. Está lembrado da inflação, né? Sim. A automação bancária surgiu, não foi por outro motivo, não. Foi por causa da inflação. O cara tinha que resolver o problema todo a cada segundo. Cada segundo. Tinha um overnight. Exatamente. É porque essas crianças não se lembram disso, não. Entendeu? Só Mas porque eu tenho 4.7. aí você só vai lembrar daquilo dali, e foi para isso que foi feita a automação bancária. Porque precisava disso. Os outros não tinham, ou seja, eles não tinham a pressão nem a dor. Né? Eu não gosto de usar essa palavra, não, mas... Mas não tem jeito, a gente só muda debaixo desses dois parâmetros. Até a necessidade. Então, a gente fez. E aí ninguém tira esse atraso. Ninguém consegue recuperar esse tempo. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes. Tempos fracos, homens fracos. Cara, assim, vendo a questão da IA no marketing, como a gente está vendo agora também, né? A questão do VO3 agora também. Sim. A gente vê 3 vertentes, que é engraçado no Brasil, que eu percebo. A vertente de coisas tolas, como meme, que as pessoas brincam com isso. Sim, mas... É divertido, veja, entretenimento. você já percebeu o time quando alguma coisa acontece, o time que aparece os memes? Oxe, quase imediato. Segundos. Então, Exato. aí tem gente disso, deve ter gente só esperando para fazer, mas não é assim não, pessoal. É porque tem IA ali por trás para poder gerar a coisa, né? O cara dá os parâmetros lá e gera. Não tem o que fazer. Aí tem o marketing no sentido de criação de vídeos do que você quiser, com baixo orçamento, um baixíssimo orçamento em comparação a você fazer uma superprodução, até para filme. Isso. Como é que isso vai acontecer Veja, aqui pra tem frente? algumas áreas que a gente sabe que está sendo um desastre. Quer ver uma? Tradutores. Né? Antigamente tinha aquele dublagem, né? Sim. Hoje você tem ferramenta que a IA já faz a dublagem imediata, é online. Eu fiz um teste, inclusive, com um dos episódios aqui no Santo vi. Tech, que eu botei com uma IA fazendo a tradução simultânea. Sim. Você não percebe. Não dá pra saber. Então, tem um deepfake também para os atores, né? Sim, a outra coisa, você hoje consegue fazer, você colocou bem, com baixo custo, você faz uma propaganda. Inclusive com imagens geradas por IA, que são... você acha que é um ator real. Aquele ator não existe. Aquilo ali é uma holografia que foi montada por uma IA. Né? Claro que ele vai ter alguns... Aí ele parece com não sei quem. Claro que ele vai parecer. Tem até aquele site, né? Essa pessoa não existe. Tem. Né? A outra coisa que você falou em ética no início, tem umas coisas que a gente não está percebendo. A gente está ressuscitando gente. Sim. A gente está brincando de Deus. Veja, você tem uma pessoa que faleceu, se você tiver um monte de imagens dele, até fotos, né? Mas faz ela falar, faz ela fazer tudo. Tem. Isso, mas o pior, se você tem imagens, isso que está sendo gravado aqui, o podcast aqui, que está sendo transmitido, está sendo guardado depois, daqui a um tempo, alguém pode voltar e criar tudo o outro com um linguajar da época futura. Sim. É verdade. Tá? Isso, eticamente, a gente está ressuscitando gente. Alguém já parou para pensar os impactos que isso pode causar, por exemplo, das pessoas que não estão falecidas, as pessoas que ficaram, né? Que depois você vê ali... ver aquilo ali, isso. Exato. É a mesma coisa, tipo assim, virou moda fazer holograma, tipo, com pessoas com artistas em shows, com artistas que já morreram. Botar o pai para cantar com a filha e vice-versa. Por exemplo, eu vi um show eu gosto de Elvis Presley. Eu fui para um show da filha dele que fizeram isso. Você fica impressionado. Eu tinha gente do meu lado aqui, tinha gente que estava, eu disse, vai morrer, vai passar mal. Vai passar mal aqui. Tá a americana junto de mim aqui, ó. Já imaginou? Isso impacta. Já imaginou um James Bond eterno? Ei! Lembra que aconteceu exatamente porque o povo ia saindo, James Bond? Se você pega lá Sean Connery, daquela do primeiro filme, né? Sim. Que era com quem? Não esqueci o nome da atriz. Foi o primeiro, que era o Dr. No, eu acho, né? Certo. Dá para o cara pegar o mesmo, aquele coisa, a parte dali ele cria e ele vai fazer filmes eternos. Ou seja, o ator vai virar uma sessão de imagem. Você falou em ressuscitar mortos. Tem também a questão de você
expor a imagem de crianças na internet E já tem esse problema gigante. Tipo, os pais expondo as crianças na internet, não sabem os riscos que tem. Exatamente, veja. Os dados de imagem da criança. Depois a criança vai crescer e vai ver aquilo ali, aí você gera uma dor. A tecnologia ela serve para o bem e para o mal. O lado bom desse tipo de coisa é que você, por exemplo, uma criança que desapareceu, você tem na caixa de leite hoje. Para a polícia é importante saber, por exemplo, 10 anos depois, como é que ela está hoje. Tá? Então, isso é o lado bom da tecnologia. Sim. Você consegue fazer isso. O lado mal é o que você acabou de falar. Né? Vai causar um trauma em alguém, porque está comparando a evolução de alguém que não é uma evolução real, é uma evolução tecnológica, não, é um holograma, é uma coisa digitalizada. É uma brincadeira. É uma brincadeira que pode custar caro. Tá? Então, tudo isso a gente está vivendo hoje. Né? Acho que todo mundo lembra isso aqui, a gente sempre fala isso, mas é bom estar na mente das pessoas, mas quando a gente toca no assunto, as pessoas se lembram. Tinha aquele desenho do Jetson. Sim, tá? os Jetsons. Os Jetsons dos anos 70, eu acho. Sim. Tá? Tudo que tem lá, naquele desenho, a gente tem hoje. A gente tem celular, a gente tem... Carro voando, a gente tem videoconferência, a gente tem TV que interage com você. Tá, parece uma certa profecia, né? Parece uma profecia, geladeira, né? que já sabe o que tem que geladeira, repor. Quer dizer, a mãe que fazia aquilo que faz compra eu só não automaticamente. espero que o Exterminador do Futuro não seja uma profecia. Mas cuidado que pode ser. Aí o que é que vem? Você tem até o robô lá, que era a secretária do Lala, que era um robô. Sim. Já tem. Você tem lá. Inclusive tem um humanoide. Né? Tem um negócio que eu gosto de falar, porque isso não é piada, é verdade. Em 2017, não era agora não, em 2017 eu estava num evento lá nos Estados Unidos, é um evento que praticamente eu vou todo ano, que é o IT Expo da Gartner. Aí eles estavam começando... Hoje a tecnologia já mudou muito, mas não foi para essa vertente, ela terminou indo para o outro lado. Mas eles estavam gerando... Tinha uma empresa que estava gerando hologramas. Tá? E os hologramas eram muito bem feitos. Tá? E nesses eventos, no final, tem sempre um coquetel. Né? Que a gente todo dia termina com um coquetel. Eu não bebo, fica bom, porque eu gosto de vinho de vez em quando, mas tem gente que enche a lata com cidinho no final. E a gente tem um amigo mexicano que ele gosta o cara que está acostumado com tequila, né? Toma o que vier, é água. Aí, Rafael estava completamente já passado, não sei nem como é que ele chegou no hotel, né? De repente ele estava conversando com o holograma. E o holograma tinha inteligência artificial. E dependendo da conversa, ele vai desenvolvendo a conversa com você. Uhum. E era uma moça, né? O holograma. No final ele estava dando uma cantada, já no holograma. Nossa. E aí todo mundo olhando e disse, olha o que ele está conversando ali. Quer dizer, veja, a gente está rindo. Isso em 2017. Sim. Nós estamos falando de o quê? De 8 anos atrás. Eu imagino, essa empresa eu não acompanhei mais, mas imagina o andamento da tecnologia. Claro que o holograma praticamente sumiu, né? Porque não precisa mais. Né? Você já tem outras ferramentas que fazem muito mais importante. Mas veja, o negócio já estava num nível. Claro que o cara não estava assim... apto das suas consciências. Mas era muito bem feito. Inclusive, uma pessoa de longe, distante, achava que ele estava conversando. E eu vou dar outro exemplo, novamente, de comparação. Vocês estão lembrados dos primeiros FIFA, jogo da FIFA? Sim. Os jogadores eram meio mal feitos, né? Meu Deus, você já viu 2025? Você tiver longe... O de 2025 não, mas eu já vi uns que já são... Mas bota o de 2025. Se você tiver a 1,5 metro da TV, você acha que é um jogo. Normal. Por causa das engines Nossa, tá muito real. A qualidade gráfica é perfeita. Aí pega a televisão, qualidade 4K, 8K. Nossa, tá muito louco. É isso que está acontecendo. Então, você precisa de atores? Não precisa, está desempregando a turma. O pior é que também tem a questão... Eu não sei como é que isso funciona no audiovisual, a questão de filtros, porque você aproxima a tecnologia do real e você aproxima o real da tecnologia. Eu não sei como é que são os filtros, mas, tipo assim, eu tô tirando pelo que eu sei do Instagram. Você vai juntando as duas coisas. Você vai aproximando pro... Exato. Essa que é a questão. No dia que juntar... Hoje ainda tem uma certa distância, né? Mas está cada vez mais curta. Tá. Quando chegar aqui, juntar as duas...
Quem é que vai saber qual é a diferença? Exato. Quem vai achar que vídeo é prova? Quem E vai o achar deepfake, gente? Gente, o deepfake é uma coisa muito... Não, deepfake tem Eu fico- ferramentas que você consegue checar. Veja, tanto na... Vamos falar agora um pouquinho de Defesa. defesa Tá. cibernética, né? Que é a guerra cibernética, hackers, essas coisas, tudo no ambiente da internet. Uhum. Você tem ferramentas hoje que você consegue definir, porque isso é uma eterna briga entre defesa e ataque. Uhum. Se o ataque faz uma coisa, a defesa faz outra para resolver. Sim. Tá? Então, mas a grande questão é o seguinte, ambos os lados está cada vez mais caro. Tá? Então, E vai ficar cada vez mais caro. Vai ficar cada vez mais caro. Nós tivemos agora, recentemente, um ataque hacker lá de uma empresa que trabalha para o Banco Central, que causou um prejuízo bilionário aqui. Né? Que ainda não se sabe... Dimensão, ainda não tem nem noção da não dimensão sabe do nem a problema. dimensão, pelo menos hoje, né, a gente não sabe a dimensão. Pode ser que daqui a algumas semanas a gente sabe, a gente chega a saber, se é que vai saber, o tamanho do problema. Mas uma preocupação, todo mundo está preocupado com dinheiro, né? Quem mexe com isso está preocupado com outra coisa. O que é que ficou lá dentro? Porque, veja, teve um ataque hacker, o cara tirou dinheiro, transformou em Bitcoin, né, em moeda... Criptografada. Criptomoeda. Mas será que ele não deixou lá um código malicioso lá dentro? Que hoje as ferramentas que fazem essa limpeza não sabem? Nossa, Isso tudo tem que ser preocupação. verdade. Tá? O grande problema não é o que aconteceu, é o que pode acontecer depois que alguém deixou lá alguma coisa. É complicadíssimo. A gente está num mundo que não dá para saber o que é que vai acontecer amanhã. Infelizmente é assim. Alexandre, se eu falar uma coisa, já pensando em terminar, já. Tu acredita que já foi? Não, Tu acredita que já foi? eu queria falar ainda tanta coisa que me veio na cabeça. É aquela história, né? Quando o papo tá bom, é muito legal. Professor, eu tenho mania de chamar de sou professor já. Não sou professor. Então, toda vez que eu encontro com o Alexandre é assim, eu solto um professor. Mas você se comunica parecido, assim. Ele trouxe a linha histórica todinha da tecnologia tão lindamente que eu fiquei. Não, porque eu gosto de história. Ele Se eu não fosse engenheiro, eu era historiador. Ficou muito legal, muito legal. E principalmente história que tem a ver com E pra gente com tecnologia, começar etc. a Se despedir. não só se despedir, mas deixar uma frase clara para as empresas hoje sobre IA. sobre IA. Bem, elas têm que ter, no mínimo, começar a entender o que é e qual é o impacto que tem no seu negócio. Tá? Às vezes, quando eu estou falando para empresários, né, para colegas, eu digo o seguinte: o empresário ele tem que ter, ele não pode fazer só o que ele gosta na empresa. Tá? Que esse é o grande problema. Muita gente gosta de fazer um negócio e esquece, por exemplo, não quer saber o que é uma contabilidade, um balanço, e isso faz parte do negócio. E hoje IA tem chegou mais uma coisa para ele ter que saber, pelo menos saber fazer as perguntas certas na hora que ele contratar uma consultoria, contratar uma empresa de tecnologia para fazer determinadas aplicações que usem IA para um negócio dele. Ele tem que ter um conhecimento mínimo para poder fazer as perguntas certas. E para ele fazer as perguntas no próprio chat GPT, ele tem que conhecer também todas as nuances do seu negócio. Uhum. Infelizmente, tem muito empresário que não tem esse conhecimento pleno do seu negócio. Isso é a realidade. Sim. Primeiro que ninguém consegue saber tudo. Mas tem uns níveis. Você tem que chegar perto de 90%, de 80% do que é o seu negócio, como é que ele está inserido na economia. Porque esse conhecimento é que vai ajudar você a usar bem ou mal a IA. Agora, que as empresas todas, não tem exceção, todas vão precisar usar IA, vão. Agora, algumas mais e outras menos. Mas todas vão ter que usar. Não tem como fugir disso. Infelizmente, não é uma afirmação gratuita. É a realidade que a gente está vendo. É ponto de fechar uma empresa se for... Isso. Senão fica caro, né? Vai ficar caro em algum momento, a concorrência vai ganhar. A concorrência vai ganhar. Veja, tem determinados negócios... tinha um empresário americano, porque ele já faleceu, que ele era dono de uma empresa que fazia envelopes. Envelope. Né? E envelope, na época, há uns anos atrás, hoje caiu muito, porque tem coisas digitais. Na época que fazia mala direta, market, eram milhões de envelopes
usados diariamente nos Estados Unidos. Então, ele era um dos líderes dessa indústria, tinha uma empresa disso. Ele calculava... Qual era o diferencial da empresa dele? É que ele tinha um modelo de custo que ele conseguiu aprimorar ao longo do tempo, porque o envelope era percentual de centavo de dólar, o valor próprio. Ele conseguia fazer o mais barato que os outros com a qualidade melhor, baseado numa ferramenta que ele fez, quer dizer, uma equação que ele preparou, que ele conseguiu trabalhar. Depois que chegou planilha eletrônica, ele colocou isso em planilha eletrônica, e esse era o diferencial que ele tinha. Os outros não conseguiam chegar no valor que ele conseguia, por vários motivos, né, que aí também não é detalhe aqui, mas esse era o diferencial dele. E o que foi que ele fez? Ele usou o conhecimento que ele tinha de matemática e de contabilidade empresarial para fazer diferencial. Os outros não podiam fazer? Podiam, só que ele fez antes. Inovou. Agora, depois todo mundo começou a fazer igual. Mas não é. Mas não é o cara que fez do início e que deve ter um segredo que a gente não sabe. Ninguém os outros concorrentes souberam, né? Então, ou seja, é ponto nevrálgico. Ou entra ou tchau. Ou tchau. Até para maximizar os poucos recursos que tem. Uma empresa pequena que não tem muita capacidade de investimento vai ter que usar isso para poder não ter um batalhão de gente trabalhando. Principalmente startups, né? Principalmente startups. Né? Por exemplo, eu dou alguns exemplos claros aqui. Eu sei que o tempo está já esgotado, mas, por exemplo, não existe mais escritório da advocacia que não tenha um sistema baseado em IA para fazer. Sim. Porque é assim porque é a velocidade da quantidade. Hoje é tudo digitalizado. Então, tem uma geração nova de advogados que eles têm um conhecimento tão bom quanto um cara que tem 30 anos de advocacia. Mas por quê? Não são todos, evidentemente. Esse pessoal aqui mais novo, ele está acostumado com esse tipo de tecnologia, ele está usando a tecnologia a favor dele. Exato. É que nem o dev que coda usando IA. Exatamente. Né? Então, a maneira de você tratar seu negócio, a maneira de você abordar seu cliente, a maneira de você se portar no seu marketing, no seu negócio em si, no global, você vai precisar de IA. Não tem como você fazer sem isso. Não tem como uma empresa de comunicação não ter IA num estúdio de criação de imagens, por exemplo, que tem aqui com IA. Inclusive, a gente está com um projeto aí, vai ter umas coisas muito interessantes que a gente está fazendo para a gente ver se a gente consegue implementar uma IA para nós na questão, não só no portal, mas também aqui no podcast. A gente vai ver se fazer umas traduções aí simultâneas, uns negócios bem legais. Veja, você pode ter o podcast em 10 línguas, 15 línguas. Sim. Tá? Normalmente. Antigamente, por exemplo, quando eu tinha que mandar um artigo lá para a Austrália, eu tinha que botar em inglês. Né? Quando eu mando a coluna, eu tinha que fazer a tradução. Agora não. Eu mando, o pessoal lá, ele usa a ferramenta, manda para mim de volta, somente para dar uma checada. Aprova, tá? Aprova, manda liberar. Faz isso em quê? Em meia hora. Nossa. Né? Você conhece a coluna, é pequena, toda semana, tem lá só 4 tópicos. Ali é só o tempo, assim. Eu olho. Produtividade. Às vezes demora mais de eu ver do que o cara ter me mandado de volta. Tá? Então, não precisa mais eu estar traduzindo coisa. Então, agora eu não posso ficar preguiçoso, né? Novamente, eu tenho que continuar fazendo as coisas. Já uso também na própria confecção da coluna algumas informações que a IA me traz, mas eu tenho que checar a informação. Exato. Para depois não ser puxado da orelha dizendo, tu falaste uma coisa aí que não existia. Tá? Alexandre, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, viu? Foi um papo muito legal. Foi muito bom. E, ou seja, a gente vai ver se a gente arranca em algum momento, algum outro momento, pra gente conversar com o Alexandre, porque eu sei que ele viaja muito, tá correndo por tudo que é lugar do mundo aí, para fazer acontecer. E é aquela história, divulgando sempre conteúdo que é produzido no Nordeste, na Paraíba, em Campina Grande, para todo lugar. O prazer foi meu, foi muito divertido. Espero voltar. Vamos voltar, vamos fazer sim. Gente, tchau, gente. Fiquem na paz. Tchau, tchau.